E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Carlos. Esse vídeo aqui é para a gente analisar a parte 2 do livro Pequeno Príncipe, para a gente aprender a interpretar texto, tá bom? Se você vai fazer concurso ou se você simplesmente quer aprender a ler, ver as entrelinhas, fica com a gente aí. Então, se você não viu os vídeos anteriores, dá uma olhada lá. A gente está na segunda parte do Pequeno Príncipe. Então eu vou ler aqui para a gente e aí eu vou trazer as perguntas. Vamos lá. Então o contexto é que a primeira parte você já viu aí, né? Vamos lá. Vivi, portanto, só, sem amigo com quem pudesse realmente conversar. Até o dia, cerca de 6 anos atrás, em que tive uma pane no deserto do Saara. Alguma coisa se quebrara no motor. E como não tinha comigo mecânico ou passageiro, preparei-me para empreender sozinho o difícil conserto. Era para mim questão de vida ou de morte. Só dava para 8 dias a água que eu tinha. Na primeira noite adormeci, pois, sobre a areia, a milhas e milhas de qualquer terra habitada. Estava mais isolado que o náufrago numa tábua, perdido no meio do mar. Imaginem então a minha surpresa quando, ao despertar do dia, uma vozinha estranha me acordou. Dizia: "Por favor, desenha-me um carneiro, hein? Desenha-me um carneiro." Pus-me de pé como atingido por um raio, esfreguei os olhos, olhei bem e vi um pedacinho de gente inteiramente extraordinário que me considerava com gravidade. Eis o melhor retrato que mais tarde consegui fazer dele. Meu desenho é seguramente muito menos sedutor que o modelo. Não tenho culpa, fora desencorajado aos 6 anos da minha carreira de pintor. E só aprender a desenhar jiboias abertas e fechadas. Olhava, pois, essa aparição com olhos redondos de espanto. Não esqueçam que eu me achava a 1000 milhas de qualquer terra habitada. Ora, o meu homenzinho não me parecia nem perdido, nem morto de fadiga, nem morto de fome, de sede ou de medo. Não tinha absolutamente a aparência de uma criança perdida no deserto, a 1000 milhas da região habitada. Quando pude, enfim, articular palavra, perguntei-lhe: "Mas que fazes aqui?" E ele repetiu então brandamente, como uma coisa muito séria: "Por favor, desenha-me um carneiro." Quando o mistério é muito impressionante, a gente não ousa desobedecer. Por mais absurdo que aquilo me parecesse, a 1000 milhas de todos os lugares habitados, e em perigo de morte, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Mas lembrei então que eu havia estudado de preferência geografia, história, cálculo e gramática, e disse ao garoto, com um pouco de mau humor, que eu não sabia desenhar. Respondeu-me: "Não tem importância, desenha-me um carneiro." Como jamais houvesse desenhado um carneiro, refiz para ele um dos 2 únicos desenhos que sabia, o da jiboia fechada. E fiquei estupefato de ouvir o garoto replicar: Não, eu não quero um elefante numa jiboia. A jiboia é perigosa e o elefante toma muito espaço. Tudo é pequeno onde eu moro, precisa de um carneiro, desenha-me um carneiro." Então eu desenhei. Olhou atentamente e disse: "Não, esse já está muito doente, desenha outro." Desenhei de novo. Meu amigo sorriu com indulgência. "Bem vês que isso não é um carneiro, é um bode. Olha os chifres." Fiz mais uma vez o desenho, mas ele foi recusado como os precedentes. "Este aí está muito velho, quero um carneiro que viva muito." Então, perdendo a paciência, como tinha pressa de desmontar o motor, rabisquei o desenho ao lado e arrisquei: "Esta é a caixa, o carneiro está dentro." Mas fiquei surpreso de ver iluminar-se a face do meu pequeno juiz. Era assim mesmo que eu queria. Será preciso muito capim para esse carneiro? Por quê? Porque é muito pequeno onde eu moro. Qualquer coisa chega, eu te dei um carneiro de nada, um carneirinho de nada. Inclinou a cabeça sobre o desenho. Não é tão pequeno assim, olha, adormeceu. E foi desse modo que eu travei conhecimento um dia com o Pequeno Príncipe. Então vamos lá. Então eu vou fazer as perguntas e qualquer coisa você volta aqui, ó, nessa parte do texto. Dá pausa se você não tem o livro aí com você. Então, dá pausa agora. Dá pausa agora.
Dá pausa agora. Pausa agora. E pausa agora. Então você lê com atenção, qualquer coisa volta na minha leitura se ajudar e vamos responder algumas perguntas que eu fiz aqui, ó. Vou pegar uma cor diferente, um vermelho. Então, primeira pergunta, né? A gente sabe que o narrador, ele tá no deserto do Saara, aí a milhares de quilômetros de qualquer terra habitada. E de repente aparece um menino para ele, né? Aí eu já pergunto para você, quem ou o que poderia ser o Pequeno Príncipe? Dá pausa, pensa, volta no texto e me responde a princípio. Né? Esquece, se você já leu essa história antes, esquece, foca agora. Pensa nisso. Você está lendo um livro e o narrador está no deserto e encontra uma criança no meio do nada. Então vamos lá. Na minha opinião, então, o que poderia ser uma alucinação? Vamos anotar aqui. Uma alucinação, já que ele está no deserto, né? Por exemplo, é o que a gente pode pensar. Também pode ser uma visão interior da criança interior dele mesmo. Então, por exemplo, visão de sua criança interior, talvez até provocada por uma alucinação, mas uma visão de sua criança interior. Também poderia ser um extraterrestre. Um extraterrestre, alguém de outro planeta. E a gente vai ver que... mas não é bem assim não, mas vamos lá. A princípio, extraterrestre, uma miragem, uma alucinação, coisas assim, não é isso? Então vamos lá. Então, a princípio, mesmo sendo um extraterrestre, mesmo sendo uma alucinação, o que está indicando para a gente aí, nessa parte do texto, que é uma visão da criança interior do próprio narrador. Porque lembra, na primeira parte, ele buscava por alguém, buscava ter alguém para compartilhar, um amigo, para compartilhar as coisas profundas, a visão além da existência, além das aparências. E então ele nunca encontrou e de repente um dia num deserto que simboliza, né, a solidão e tal, que ele está só e de repente ele tem uma visão de si mesmo, já que ele tinha esse desejo de encontrar alguém para compartilhar as coisas. Tanto é que o menino, a criança que ele encontra, ele reconhece o desenho de um elefante sendo engolido por uma jiboia. Não é isso? Então, o que pode estar nas linhas? Um extraterrestre, uma alucinação. Mas o que está nas entrelinhas, independente do que seja o que esteja nas linhas, é uma visão de sua criança interior. Da sua própria alma, da sua criança interior em geral. Tá bom? Agora vamos para a segunda pergunta. Por que os primeiros desenhos não agradaram ao Pequeno Príncipe e o que isso simboliza? Então você pensa primeiro, objetivamente, que está lá nas linhas. Você vai voltar lá nas linhas e vai se perguntar por que não agradaram. E aí depois, o que isso simboliza? Ou seja, o que quer dizer nas lições que essa história está dando para a gente? Então dá pausa e volta lá. Vamos lá. Agora eu vou responder. Por que os primeiros desenhos não agradaram ao Pequeno Príncipe? Então, você vê aqui, na história, cadê aqui os primeiros desenhos aqui dos carneiros, né? Ele fala assim, cadê o primeiro carneiro? Esse já está muito doente. Isso não é um carneiro, é um bode. Esse é muito velho, quero um carneiro que viva muito e tal. Beleza. Então, a gente está falando disso. Vamos voltar aqui para a nossa folha. Por que os primeiros desenhos não agradaram ao Pequeno Príncipe? Então, objetivamente, o que está na linha era velho, doente, né? Então, vamos lá. Vamos só escrever aqui. Era doente,
velho, não era carneiro. Não era carneiro. Beleza. Doente, velho, objetivamente, mas o que isso simboliza? Então, você já deu a sua pausa, né? Já pesquisou qualquer coisa da pausa de novo, se a ficha caiu. Isso simboliza os desenhos, o autor diz lá no texto, quando ele começa, antes de desenhar para o Pequeno Príncipe, ele fala, não, mas eu estou acostumado com história, geografia, cálculo, gramática e tal. Então ele mostra que ele perdeu um pouco da sua habilidade em ver além das aparências. Não toda a habilidade, mas perdeu um pouco por ter estudado coisas muito objetivas. Não é? Então, quando ele estava fazendo um desenho, ele estava mostrando a sua própria mente, o seu próprio espírito, o seu interior. Então, simboliza, o que simboliza? O carneiro doente, velho, não era carneiro, simbolizam o interior do narrador, que é o piloto. Do narrador. Porque ele se acostumou apenas com as crianças, com as pessoas grandes, como ele fala, com as pessoas crescidas, e ele deixou de cultivar, então, aquela criança interior. Ele nunca esqueceu aquilo, carregava o desenho, mas pelo contato, obviamente, a gente se torna igual às pessoas com quem a gente convive, com quem a gente anda. Então, os carneiros doente, velho, não é carneiro e tal, eles simbolizam o próprio narrador, o piloto, o interior do narrador. Isso que esses desenhos simbolizam. E o pequeno príncipe, a criança, está dizendo, não, eu não quero isso, porque aquelas coisas ali não tinham profundidade. E aquela criança ali, que é o pequeno príncipe, ela queria ver algo profundo. E aí, então, o narrador fez uma caixa, porque estava sem paciência, segundo ele, fez uma caixa e disse, está lá dentro. Meio que a criança dele renasceu e fez isso. Aí agora, o que significa o príncipe ter gostado do desenho da caixa? Dá pausa, qualquer coisa volta no texto e me diga. Bem, imagina agora que você já deu sua pausa, já investigou e já deu sua resposta. Então vou falar o que significa para mim ele ter gostado do desenho da caixa. Opa, a caixinha ficou mal feita, hein? Ele ter gostado do desenho daquela caixa, que acho que tem até 3 buracos aqui para o carneirinho respirar, né? O príncipe estava manifestando o seguinte: gostei desse desenho porque eu consigo ver o que está dentro. Eu consigo ver que há um carneiro que você não sabe desenhar, mas agora quando você faz isso, o Pequeno Príncipe está dizendo, eu consigo ver o interior das coisas, eu consigo ver além das aparências. Porque a princípio a gente não consegue ver, né, objetivamente, um carneiro dentro da caixa. Mas dentro desse contexto, o Pequeno Príncipe tinha criatividade de criança, ele tinha a intuição da criança. Então, o que significa o Pequeno Príncipe ter gostado do desenho da caixa? Ele está demonstrando que ele consegue ver além das aparências o interior das coisas, a essência. Que significa que o Pequeno Príncipe consegue ver a essência das coisas, o interior das coisas, a essência. É isso? Isso é o que significa. E aí tem várias perguntas, né, para a gente fazer essa segunda parte é muito rica. Você mesmo pode fazer as perguntas. Eu fiz algumas aqui porque o nosso vídeo não pode ser tão grande. Então, qual é a mensagem dessa parte? Qual seria um bom título? Pausa e vai lá. Então, a mensagem para mim dessa parte é que ele finalmente encontrou um amigo. Então a mensagem é que o narrador encontrou finalmente um amigo. Lógico, tem que desenvolver essa amizade, mas ele encontra finalmente um amigo. Essa é a mensagem. E do ponto de vista objetivo, um amigo. Do ponto de vista subjetivo, ele encontra um amigo, se reconectou
reconectou com a sua criança interior. Criança interior. Qual seria um bom título, na minha opinião? Um bom título, até anotei aqui e não escrevi, vou falar agora o que seria um bom título. Enfim, você. Lógico, a gente está fazendo esse exercício de título. Lógico, se você estivesse escrevendo um livro desse, você não seria bom você colocar o nome do título, porque a pessoa, isso ajudaria o leitor a entender melhor o livro mais rápido. E esses livros não são assim. Esses livros bons, esses textos bons, eles não podem ter muitas dicas, eles têm que deixar a mensagem escondida para que o leitor desbrave, explore todo o texto e finalmente ache aquela relíquia, aquela pedra preciosa que é a mensagem que está ali por trás. Então, obviamente, que bom que o leitor, o autor do texto, não colocou título e nem deixou tudo muito claro. Entende quem conseguir, quem não conseguir fica ali na parte objetiva, que já é legal. Agora, quem quiser pegar a pedra preciosa que está ali, vai ter que explorar, tá bom? Mas enfim, você... Ou seja, enfim, eu daria isso, tá bom? Espero que você tenha gostado. Vejo você no próximo vídeo.